A varíola do macaco poderá ser a próxima pandemia? O que os governos mundiais e o governo aqui do Brasil poderiam estar fazendo para evitar isso? Quais os sinais de alerta para você procurar ajuda médica no caso da varíola dos macacos? São 3 perguntas que eu vou responder de uma maneira muito objetiva nesse vídeo. Fica comigo até o final. Te convido antes a se inscrever também aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixa o teu like, porque assim o YouTube compreende que esse vídeo tem relevância e entrega a uma maior quantidade de pessoas aqui no canal. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia, sou professor universitário, dou aula nos cursos de medicina e enfermagem aqui na Universidade do Piauí. É importante também que você fique atento a esse vídeo porque ele traz muitas informações importantes. Se você preferir, coloca até na velocidade 2x aí, fica até engraçadinho a minha fala acelerada, fica mais objetivo também. Gente, é o seguinte, a varíola do macaco está se expandindo numa rapidez muito grande, de uma forma até inesperada e colocando autoridades sanitárias em alerta no mundo inteiro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, apenas do mês de maio para cá foram registrados 3.400 casos distribuídos em mais de 50 países, inclusive aqui no Brasil. Se a gente considerar que a varíola do macaco é endêmica na África e até o início de 2022 não despertava muito interesse porque, afinal de contas, causava doença em pretos pobres africanos, mas foi só acometer o branco europeu que as autoridades do mundo começaram a ficar em alerta. Então, se a gente considerar que essa é uma doença endêmica da África e começou a se espalhar pelo mundo inteiro, já atingindo 50 países, eu diria que o vírus da varíola do macaco, o monkeypox, tem potencial sim de causar uma próxima pandemia, caso nada seja feito para conter a sua expansão. A Organização Mundial da Saúde diz que não é ainda um risco de alerta global, não há um risco global ao ponto dela ter que emitir um alerta, melhor dizendo, mas eu acho preocupante. Eu lembro a vocês que no início de 2021, quando os cientistas e as instituições científicas do mundo inteiro já alertavam para as características de pandemia da Covid-19, a OMS dormia no ponto e só foi acordar para a situação em 11 de março de 2020, quase 60 dias após os alertas emitidos por cientistas, inclusive nós aqui no canal, e declarar a pandemia de Covid-19. Eu acho preocupante é o fato de que, fora do continente africano, a varíola do macaco já tem transmissão autóctone ou transmissão comunitária, ou seja, ela já circula entre pessoas que não viajaram para a África e circula entre pessoas que não tiveram contato com quem viajou para a África. Eu diria, portanto, que para a primeira pergunta, o vírus da varíola do macaco tem sim potencial pandêmico e é muito bom que as autoridades do mundo, inclusive aqui no Brasil, despertem para essa possibilidade. A segunda pergunta é: o que as autoridades mundiais e as autoridades aqui do Brasil poderiam fazer para conter essa possibilidade da varíola do macaco virar uma pandemia? Bom, basicamente está nos manuais de epidemiologia. Basicamente o que as autoridades mundiais poderiam estar fazendo, inclusive, diga-se de passagem, lá nos Estados Unidos da América está sendo feito. É monitorar portos, aeroportos, postos de fronteira, para que quando pessoas que venham de países com a varíola do macaco cheguem no país, saiba qual o destino que aquela pessoa vai ter e se monitore aquela pessoa. Caso ela teste positivo para a varíola, ela entra em quarentena. E a segunda medida qual é? Os Estados Unidos deu exemplo para o mundo inteiro junto com o Reino Unido. Adquiriram 13 milhões de doses de vacinas contra a varíola humana, que tem até 85% de eficácia contra a varíola do macaco. Para quê? Quando uma pessoa é testada positiva, todas aquelas que tiveram contato com ela são automaticamente vacinadas, ou seja, cria-se aí uma barreira imunológica. Além da barreira epidemiológica na vigilância de aeroportos e postos de fronteira, se cria uma segunda barreira, uma barreira imunológica. Aqui no Brasil, por exemplo, eu venho insistindo há muito tempo que as autoridades deveriam ter adquirido doses para um estoque regulador de vacina da varíola humana, que ela tem eficácia de até 85% contra a varíola do macaco, e nada foi feito ainda em relação a esse sentido. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo já têm casos autóctones,
casos de pessoas que contraíram a doença sem ter viajado para a África e sem ter contato com pessoas que vieram da África. Nesse caso, se o Brasil tivesse vacina contra a varíola humana, vacinava as pessoas do bairro onde essas pessoas moram e aí você cria uma barreira imunológica e evita a disseminação do vírus. É assim que funciona. E a terceira e última questão é como você identificar que está com sinais e sintomas de varíola do macaco e que é a hora de procurar ajuda médica. Gente, a varíola inicialmente tem sinais e sintomas muito inespecíficos. Moleza, fraqueza, indisposição, às vezes febre. Mas com o passar dos dias, começa a aparecer na pele pequenas manchas avermelhadas, chamado raste maculoso ou raste cutâneo. Essas manchinhas começam a evoluir para pequenas bolinhas, como se fosse uma espinha na pele, espalhada principalmente no rosto e no corpo. Depois de alguns dias, essas bolhas começam a ficar maiores, formam pústulas cheias de pus e aí você tem um diagnóstico clínico muito preciso de varíola do macaco. Felizmente, a varíola do macaco não tem o nível de transmissibilidade que o coronavírus tem. Ela, por exemplo, até se transmite pelo ar. Mas a transmissão mais importante é por contato. Contato pele a pele, abraço, beijo, uso de objetos contaminados, como roupa de cama, roupa de banho, talheres, copos. Então, se uma pessoa foi identificada com a doença e colocada em quarentena, em isolamento, ela dificilmente vai transmitir a doença a outras pessoas. E se as pessoas próximas forem vacinadas, aumenta-se a proteção mais ainda. Basicamente, o governo tinha que estar a essa altura fazendo campanhas de orientação da população, adquirindo doses de vacina contra a varíola humana para se criar essa barreira imunológica e monitorando de uma maneira muito intensiva portos, aeroportos e postos de fronteira. Com essas três explicações, eu creio que você agora está bem treinado, bem consciente do problema da varíola do macaco. Nós não podemos negligenciar esse vírus, porque vírus tem uma alta capacidade de mutação, tem uma alta habilidade de se adaptar. E se esse vírus da varíola do macaco, mesmo não sendo um vírus de grande capacidade mutante porque ele é de DNA, se ele sofrer uma mutação aleatória que o torne mais poderoso, poderá representar um grande problema de saúde pública mundial. Se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário, tua curtida, compartilha para ele ganhar relevância aqui no YouTube e não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Forte abraço, proteja-se, até a próxima.